Uma boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos, serenando nosso coração. Vamos buscar um contato amoroso com os nossos mentores espirituais e com os mentores espirituais desta casa, que desde as primeiras horas do dia aqui estão preparar este ambiente, higienizando, retirando daqui todas as formas de pensamentos negativos, para que nós pudéssemos sentir essas energias gostosas que estamos sentindo neste momento ao adentrarmos neste recinto. Vamos pedir orientação ao nosso Pai Maior, para que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para o Evangelho desta noite. Pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje, abrindo ao acaso, eu caiu num trecho muito gostoso do Evangelho, que eu gosto muito, que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, chegando em casa, dá uma lida lá para ver se eu contemplei tudo, ou pelo menos uma parte, né? E o capítulo 8 diz o seguinte: bem-aventurados os que têm o coração puro. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque nós temos algumas coisas enraigadas dentro de nós que a gente precisa quebrar esse pensamento errado que nós temos. Quando a gente vai a uma festa, a uma quermesse, a um lugar onde tem sorteio, ou alguém vendendo alguma coisa, uma rifa, para que faça um sorteio de alguma coisa, todo mundo fala assim. Tem um ditado popular, né, que diz isso. Quem não arrisca, não petisca. Quem não morre, não vê Deus. Então está na nossa cabeça que para ver Deus, nós temos que morrer. Só quando eu morrer é que eu vou ver Deus. E isso é um grande erro, porque não foi isso que o grande mestre disse. O grande mestre nos trouxe ensinamentos fantásticos. Se a gente parar para pensar e analisar os ensinamentos do mestre, nós vamos entender que não é bem isso que ele disse. Ele não disse que nós temos que morrer para poder ver Deus. E onde ele diz isso? Ele diz aqui nessa bem-aventurança. Bem-aventurados significa felizes, né? Felizes os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Isso está em Mateus. Olha só, então para eu ver Deus, eu só preciso ter o coração puro. Por isso que a gente não vê Deus. Porque nós não temos o coração puro. O dia que nós tivermos esse nosso coração puro, limpo, aí sim a gente vai ver Deus. Porque a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração é como se fosse um óculos, uma lente que está aqui na nossa frente. E se ela é impura, ela não é translúcida. Eu não consigo enxergar o que tem depois dessa lente. E é esse o grande problema nosso. O dia que nós tivermos o nosso coração puro, nós vamos conseguir enxergar Deus, onde quer que a gente esteja. Mas, Tadeu, como é que a gente vai saber assim? O que é ter um coração puro? Eu não sei o que é ter um coração puro. Então, Jesus também, muito sabiamente, ele deixou um exemplo. Ele disse o seguinte: então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que se apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixar vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Isso está em Marcos. Então, olha só, ele já deixou claro. Nós, se a gente quiser ver Deus, nós precisamos urgentemente ter o coração puro. Mas como que é o coração puro? É ser semelhante a uma criança.
Todo mundo aqui já passou por uma experiência de criança, mas quando a gente observa uma criança, a gente vai perceber e entender melhor. E quando nós éramos crianças, a gente não entendia o que estava acontecendo. Mas agora, depois de adulto, fica fácil de entender. Você coloca duas crianças para brincar, dois primos, e eles vão brincar. 5 minutos depois, um vai lá, pega a bola do outro, outro vai lá, pega a boneca do outro, partiu para a ignorância. Vai lá, puxa o cabelo, morde, sai uma briga, tapa, arranha um ou outro, tá tudo bem. 5 minutos depois não tem mais nada disso. Está todo mundo brincando de novo, fazendo outras coisas. Daqui a pouco é outro que briga, aquele que apanhou agora bate, daqui a pouco aquele que bateu apanha e assim vai. Mas é a vida. Se nós analisarmos, por que é isso? Porque a criança ela não guarda nenhum tipo de ressentimento, ela não guarda mágoa no coração. Ela sente aquela raiva, ela sente aquele medo, ela sente aquele momento que ela tem que defender o ponto de vista dela, mas ela simplesmente, feito aquilo, conquistou aquilo que ela precisava, ela esquece imediatamente. Então, a criança, ela é pura nesse sentido, porque ela não guarda nada. Eu me lembro quando criança, quando a gente brigava na rua, alguém me batia, porque eu sempre apanhava, né? Eu era o bobão da turma. Então, quando alguém me batia, a minha avó, que eu morava junto, meus pais moravam junto com a minha avó paterna, desculpa, e a minha avó, eu era o xodó da minha avó. A minha avó queria ir lá no vizinho brigar com o vizinho, porque como é que o menino maior que Tadeu bateu no Tadeu? Ela ia lá brigar com a vizinha. Minha mãe falava, não faz isso, dona Elisa. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque as crianças brigam de abraços. Elas brigam de abraços. Estão brigando agora, daqui 5 minutos eles estão bem. A senhora vai lá, vai criar uma encrenca com a vizinha, vai brigar com a vizinha e não volta mais a falar com ela. Vocês vão perder a amizade. Talvez nunca mais se falem. E as crianças vão continuar brincando no dia seguinte. Então, deixa eles que se virem. Eles têm que resolver, eles têm que aprender a se defender. Orienta as crianças para não brigar, para não entrar em intriga, mas se precisa se defender, que se defenda também. Está tudo bem, eles têm que aprender. E aí sim, as crianças não guardam esse ressentimento. E nós adultos? Nós adultos brigamos com o vizinho e vai ficar a vida inteira sem falar com ele. Só se ele vier me pedir desculpa, vier me pedir perdão. Mas eu não vou pedir perdão para ele. Porque o errado é sempre o outro. O errado é sempre o outro. Quando a gente discute com alguém, o outro que está sempre errado. Porque se eu achasse que o outro estava certo, eu não ia discutir. Nós somos egocêntricos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tadeu, mas você está falando aí, poxa vida, de crianças, tal criança é pura. Mas e no Espiritismo não prega a reencarnação? Então esses espíritos que estão aí, eles não são espíritos já que trazem uma série de bagagens das vidas pregressas? Sim, trazem. Eu não vou dizer que não. Mas quando reencarnam, existe um véu do esquecimento. Eles esquecem tudo, eles não lembram de nada. Para que isso? Porque muitas vezes na nossa família cai um inimigo de uma vida passada. E quando eu vejo aquela criança que é pura e ingênua, eu passo a amar aquela criança. É a oportunidade que eu tenho de aprender a amar aquela criança que talvez tenha sido um inimigo meu no passado. Então, quando elas entram neste mundo aqui, nessa fase inicial da infância, elas realmente são puras. Elas não têm a malícia, não têm a maldade no coração. Elas vão adquirindo isso ao longo da vida, aprendendo conosco mesmo, às vezes, com os próprios pais, e aprendendo com a própria vida. E vai desenvolvendo esse lado e vai trazendo, então, as bagagens das vidas pregressas. Mas no início, com certeza, elas são puras. Então, o que Jesus fala aqui, bem-aventurados os puros de coração, é isso. Se a gente olhar para as pessoas, porque a criança não vê maldade no outro. Ela pode sentir até raiva naquele momento por causa de uma briga, porque pegou o carrinho dela. Só isso, ela não gostou. E reagiu. Né? Ela teve uma reação instintiva. Mas ela não guarda mágoa. Ela não fica achando que aquela pessoa é ruim, ela é má. Nós que colocamos isso na cabeça das pessoas. Cuidado, aquele menino é mau, aquela menina é má, aquela família é má. Nós vamos orientando e vamos ensinando muitas vezes errado. Porque ninguém é. Simplesmente está. Eu não sou o Tadeu, eu estou o Tadeu. O Tadeu de hoje é diferente do Tadeu de 10 anos atrás. Diferente do Tadeu de 50 anos atrás. Diferente do Tadeu de uma semana atrás. Nós estamos
Todos os dias, evoluindo. Nós não somos um produto acabado, um bem acabado, um item acabado. Nós estamos em evolução. Então ninguém é, simplesmente está. Eu dizer que alguém é vagabundo, que alguém é ruim, que alguém é mau, que alguém é preguiçoso, isso aí é juízo de valor. Não posso dizer, porque ninguém é, simplesmente está. Ele não é vagabundo, ele está vagabundo. Que diferença faz? Se ele está, ele pode mudar, é transitório. Se ele é definitivo. Só Deus é, mas ninguém. Nós não, nós estamos. Somos diferentes todos os dias. Então, quando ele fala aqui, né, de bem-aventurados, os puros de coração que verão a Deus, é porque quando eu olho para o meu próximo, se eu não ver nenhum defeito, nenhuma mácula naquele próximo, eu posso enxergar Deus ali. Agora, se eu olho para alguém e falo, nossa, aquela pessoa é metida, Deus não é metido. Aquela pessoa é injusta, Deus não é injusto. Aquela pessoa é maldosa, Deus não é maldoso. Então, se eu enxergar alguma coisa de desagradável em alguma outra pessoa, que eu reputo como má, como ruim, como uma mácula, uma sujeira, uma imperfeição, não pode ser Deus, não posso ver Deus ali, porque Deus é perfeito. Então, é aí que está toda a diferença. Pior ainda, quando eu falo que alguém é alguma coisa, que eu acho que alguém é alguma coisa, aquele cara é preguiçoso, é vagabundo, é maldoso, é isso aqui. Isso é uma visão que eu tenho daquela pessoa. Isso não significa que aquela pessoa realmente é ou está dessa maneira. Mas é eu que vejo assim. E a minha opinião não tem nada a ver sobre ele, é ele. A minha opinião é comigo. Aquilo que eu vejo no outro está em mim. Se não estivesse em mim, eu não veria no outro. Então, tudo a gente tem que olhar para dentro de si. Por que eu estou achando que aquela pessoa tem algum defeito, alguma coisa? Poxa vida, se nós entendermos que todos nós somos imperfeitos e estamos aqui numa fase da vida, evoluindo, crescendo, caminhando para a perfeição, claro que nós nunca seremos perfeitos absolutos, né? Perfeição absoluta, mas seremos melhores do que somos hoje, nós estamos evoluindo todos os dias, está tudo bem. Então não vou exigir nada de ninguém, eu não vou achar que é um defeito do outro, que não tem defeito. O outro está evoluindo, é um processo que ele está passando. E todos nós passaremos por esse processo. Então esse capítulo aqui é maravilhoso. Quando a gente entende isso, a gente deixa de sofrer. E aqui ele fala um trecho aqui nesse do Evangelho, que ele fala alguma coisa relacionada, por exemplo, pecado em pensamento, adultério. E Jesus até fala de um jeito que precisava ser falado daquele jeito naquela época. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos, já cometeu adultério com ela em seu coração. Está em Mateus. Então ele está dizendo o seguinte, o fato de eu olhar alguém, uma imperfeição de alguém, né, falando do coração puro, já mostra que eu estou cometendo um grave erro comigo mesmo. Porque eu estou adulterando alguma coisa. O adultério aqui, ele fala assim, levou para o lado físico, né, do casamento. Mas só o fato de você pensar, você já cometeu um erro. Então só o fato de eu pensar, mesmo que eu não diga nada de alguém, não comente com ninguém o defeito do outro, só de eu pensar, eu já cometi um erro, já cometi um adultério. E o que é adultério? Nós cometemos adultério todos os dias. Ah, não, nunca fiz. Você está pensando só no aspecto marido e mulher, namorado e namorada, parceiro, só nesse. Porque se você olhar profundamente, o que significa adultério? Adulterar é mudar alguma coisa. Você adulterou, isso sem o consentimento de outro, sem um acordo prévio. Então você vê aí, vimos a gasolina adulterada. O cara foi lá e jogou água na gasolina, ele adulterou a gasolina, ele modificou a gasolina. Aquele cara adulterou o contrato. Nós fizemos um contrato, assinei o contrato, já tinha lido antes, fui assinar, o cara adulterou antes de eu assinar e aí está assinado. Eu confiei no cara, ele adulterou, ele modificou o contrato. Então, quando eu faço alguma coisa que eu contrariei algum contrato, eu adulterei. Um acordo, eu adulterei. E a gente faz isso em casa? Opa! A mulher pede para ir no supermercado, não vou, estou cansado, vou assistir meu filme aqui, meu jogo, estou nem aí, não quero nem saber. Estou adulterando meu casamento. Foi para isso que eu casei, né? Nós não casamos para um ajudar o outro, crescermos juntos, e aí eu não quero fazer certas coisas. Ah, vou fazer um almoço, hoje não vou fazer nada, vou fazer só
Poxa, mas espera um pouquinho. Foi isso que você prometeu no casamento? Você não ia dar o melhor de você? Quando você namorava, você não mostrou o melhor para tua namorada, para teu marido? Poxa vida, e agora mudou tudo? Adulterou? Abri a porta do carro, né, Márcio? Entra aqui, entra, filho. Agora, abre a porta aí. Está pensando que eu sou empregado? Também pegava, né, pelo estômago, fazia cada doce, cada bolo, né? Cadê os bolos e os doces daquela? Acabou tudo. Faça você. Eu não tenho tempo para isso. Adulteramos o casamento. Então, nós estamos adulterando uma série de coisas. No trabalho, a mesma coisa. A gente entra nos primeiros 3 meses numa empresa e dá o sangue. Depois que carimbou lá, aprovado, agora não vai mandar mais embora, né? Agora está tudo bem. Aí eu começo a trabalhar de qualquer jeito, adulterando. O adultério, nesse caso aqui, ele é bem genérico, gente. Não é só traição na cama, não. É o dia a dia nosso. Nós estamos traindo a nós mesmos. Aqui também tem um trecho que ele fala assim, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Jesus foi convidado para o jantar. E levou todos os seus discípulos, levou várias pessoas que estavam juntas lá. E na hora do jantar, naquela época lá, os fariseus, eles tinham que lavar as mãos antes do jantar. Eles precisavam, antes de comer qualquer coisa, eles tinham que lavar muito bem as mãos. Poxa vida! E aquilo então era um dogma, era um culto que eles tinham que fazer. E algumas das pessoas que foram jantar com Jesus não lavaram as mãos. E aí o pessoal começou a comentar, poxa vida, vocês viram? Por que algumas pessoas não lavaram as mãos? O que está acontecendo? Quem são eles para não lavarem as mãos? E aí Jesus fala, vocês são hipócritas. Né? Porque não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai da boca que faz mal às pessoas. Então, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de mágoa, cheio de rancor, se você está cheio de maldade dentro do seu coração, é o que você vai fazer, é o que você vai proferir. Então, quem faz isso não pode estar com o coração puro. Uma pessoa dessa jamais verá Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Quando eu olho para as pessoas e não vejo nada de errado, vejo que está tudo perfeito, eu estou vendo Deus. E eu posso ver Deus na sogra, no marido, na esposa, no filho, no cunhado. Eu posso ver Deus no chefe, naquele vizinho chato, que não pode ser chato. Se ele deixar de ser chato, eu posso ver Deus, senão eu não vou ver, se ele é chato. Então, quando eu não vejo mais nenhum defeito nessas pessoas, eu começo a ver Deus em tudo. Porque Deus está em todos os lugares. Levantará uma pedra e encontrará Deus lá. Rachará uma lenha e encontrará Deus lá. Numa flor você vai encontrar Deus, num pássaro, no ar que a gente respira, no sol, na lua. Onde quer que você olhe, você poderá ver Deus. Desde que você veja só coisas boas, tudo perfeito. O dia hoje está feio, está cinzento. Cinzento para quem? Eu acordei, estou com saúde, um ótimo dia para mim. Mas não, para alguém tem que estar o dia ensolarado para estar bonito. Dia bonito é dia ensolarado. Não todos os dias são bonitos. Todos os dias têm a sua beleza. Então, é simples. Você quer ver Deus? Mantenha o coração puro. Então, está na hora da gente começar a mexer com a nossa estrutura para que a gente possa sair dessa situação e passar a ver Deus em todos os lugares, onde quer que a gente esteja. Esteja no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente social, no ambiente religioso, onde quer que esteja. Porque aí sim, nós estaremos sendo pessoas felizes. E nesse capítulo ainda, fala mais alguma coisa, né? Dos escândalos. Que Jesus disse que o escândalo, ele é necessário. O escândalo é necessário. Mas ai daquele por quem que gerou o escândalo. O escândalo é necessário para a gente pagar as nossas coisas que passamos no passado e fizemos no passado. Então, vai precisar acontecer alguma coisa para a gente sentir o que nós fizemos nos outros sentirem, talvez lá no passado. Então, o escândalo ele é necessário. Mas toda vez que a gente comete um escândalo, nós vamos ter que assumir as consequências dos nossos atos. E a cobrança não é fácil. Em todas as religiões, onde quer que você vá, não tem como fugir dessa máxima. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Sua vida não está legal hoje? Dá uma olhada no que você plantou
anteriormente. Se você plantou laranja, você vai ter que comer laranja. Não adianta você falar que quer melancia agora. Tinha que ter plantado melancia. Então não tem jeito. E a vida é assim. Você planta e ela te devolve em abundância. Então, se você plantar jabuticaba, uma jabuticaba, quando vier a jabuticabeira, ela vai dar infinitas jabuticabas para você. Ela vai dar em abundância. Se essa jabuticaba é uma coisa boa que você plantou, você vai receber muitas coisas boas. Se for uma coisa ruim, você vai receber muitas coisas ruins. Porque foi você que plantou. Então não adianta reclamar da vida. Não tem como reclamar da vida. Hoje, eu estava em casa, apareceu um rapaz, 38 anos, magro, falando meio mole. Moço, eu estou vendo que tem um mato aqui na frente da sua casa. E estava fazendo sombra já no meu carro. Né? Mas minha enxada quebrou. E eu falei, vai passar. Tem um cara que sempre passa lá e pede, eu deixo ele capinar lá e eu dou um dinheiro para ele. E esse cara, quando tocou a campainha, eu fui ver, eu achei até que era ele, mas não era. Eu saí ali fora. Eu falei, moço, eu vi que a rua sua está cheia de mato. Posso carpir aqui, tirar esse matinho para você? Se me dá o que você quiser, qualquer coisa será bem-vindo. Eu agradeço. Eu falei, poxa vida, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fui lá dentro para ver se eu tinha dinheiro. Eu tinha R$ 30 na minha carteira. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, a hora que eu cheguei ele já estava tirando o mato. Eu falei, qualquer valor, tá bom. Eu falei, R$ 10 para você, tá bom? Ele falou, tá ótimo. Eu falei, então pode fazer. Puxa, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Beleza. Ele foi lá, limpou. Ele limpou a frente da minha casa e eu tenho o terreno do lado, que é da minha casa também, que é a área de lazer lá. Ele não, eu tinha falado para ele, é todo isso aqui, os dois terrenos. Ele limpou só aqui, esqueceu aqui. Ali também assim, eu falei, pode ficar tranquilo, estou fazendo já. Estou fazendo. Foi lá e limpou. E foi rápido, ele tinha uma faquinha na mão, ele tirou tudo e tal. Aí eu fui lá conversar com ele enquanto ele estava limpando. De onde você é? Qual é o seu nome? Ele falou, pode me chamar de Pernambuco. Ele falou, então, já sei de onde você veio. Ele falou, sou de Recife. Quanto tempo você está aqui? 7 meses. Onde é que você está morando? Estou morando Vila Progresso. Tá, e você mora na rua? Ele falou, não, aluguei um cômodo lá, pago R$ 300. E eu tenho que pagar a pensão. Por isso que eu faço serviço aqui de tirar grana, essas coisas, para pagar a pensão. Porque eu tenho 4 filhos. 2 com uma mulher, 2 com outra. Eu falei, se não pagar é cadeia. Ele falou, uma já me acionou e eu estou correndo atrás. Não, tá bom. E aí, continuou falando, daqui a pouco eu voltei lá e falei, escuta, você usa drogas? Ele falou, não, senhor, eu não uso drogas. E bebida? Não, cachaçinha eu gosto de tomar. Então, tudo isso aí é complicado para você, né? Como é que você vai pegar serviço, pedir para as pessoas para capinar a rua, se quando você chega, você está todo esfarrapado, cheirando a álcool? Ninguém vai te... Ele falou, é verdade, vão achar que eu sou nóia, que eu sou isso. Eu falei, então. Eu falei, você percebe que você é responsável por tudo aquilo que você... Ele fala muito em Deus. Que se Deus quiser, eu falei, Deus quer, cara, só depende de você. Não depende mais de ninguém. Você precisa mudar isso. Você precisa evoluir, cara. Não pode ficar dessa vida assim. As pessoas vão te dar oportunidade. Trabalho tem. Agora, você tem que acreditar em você. Você precisa sair dessa. Aí eu lembrei que de vez em quando eu levava comida para um casalzinho que tinha ali perto, frente ao bar do Orlando, bem numa rotatória, tem uma quadra lá. Eu falei, por acaso você morou ali embaixo? Eu falei, morei. Uma menina falou, fiquei um período ali, mas aí pediram para a gente sair, senão iam chamar a polícia e tal, o pessoal não gosta. Ela foi embora para a cidade dela, eu fiquei aqui. Você está vendo? Imagina se você se vestir melhor, se você, sabe, procurar fazer um serviço direitinho, não beber. Você vai melhorar. Não estou falando que você não está proibido de beber. Chega no domingo, toma sua cachaçinha, mas domingo. E toma uma dosinha. Ele falou, toma uma lata de cerveja de domingo. Eu gosto de cerveja, é uma lata. A não ser que vai fazer churrasco, alguma coisa, vem mais gente, aí toma mais. Mas, caso contrário, é uma latinha de cerveja.
Por que você não faz o mesmo? Você tem o direito. Você não está privado disso. Mas é você que tem que vencer isso. Aí eu vi que ele estava atrás da sacola dele, ele tirou uma garrafinha na hora de ir embora, aqueles veneninhos, cachaça com alguma coisa, estava vermelho lá dentro. Eu dei um Guaraná para ele. Eu falei, tem um Guaraná aqui, toma esse Guaraná aí, eu sei que você está com sede. Aí eu falei para ele, olha, eu prometi 10 para você. Eu vou te dar 20. O cara deu um sorriso. Amém, meu irmão. Puxa vida, muito obrigado. Que Deus lhe ajude. Eu falei, então, o dinheiro é seu, você faz com ele o que você bem entender. Se eu fosse você, eu não usaria nem em droga e nem em álcool. Porque olha o tempo que você levou para conseguir isso. Esses 20 reais. Se você for no barzinho ali, ele vai te dar um copo desses aí que você está na mão e vai te cobrar os 20 reais. Você trabalhou para o cara, não para você. Ele vai ganhar, você não. Você só trabalhou para ele. Você não vai evoluir, você não vai crescer. Você não vai conseguir pagar sua pensão desse jeito. Nem seu aluguel. O senhor tem razão. Ele agradeceu, falou, ninguém conversa com a gente assim. As pessoas não querem conversa com a gente. Eles dão o dinheiro para se livrar logo da gente. Se precisa de mais algum? Não. Está ótimo, irmão. Eu agradeço você de coração. Vamos embora. A gente não pode perder oportunidades, né? Porque senão a vida traz a gente. E eu estava preparando o evangelho. Eu gravei esse evangelho aqui hoje. Eu estava preparando. Cara, eu entrei chorando para dentro de casa. Porque eu não gosto de ver pessoas que falharam na vida, que está falhando na vida. E Deus dá oportunidade para todos. Não, porque se Deus quiser, Deus vai me ajudar. Deus não vai te ajudar desse jeito que você está imaginando. Tudo que Deus tem que fazer sozinho, Ele já fez no mundo. Agora Ele não faz mais nada sozinho. Ele precisa da gente. Eu precisava limpar esse mato aqui. Pedir para Deus. Eu precisava limpar, mas Deus não vai limpar para mim. Mas Deus realizou esse desejo, mandou você aqui para limpar esse terreno. E eu estou te ajudando. Está vendo como que é? Você é uma ferramenta fantástica nas mãos de Deus, cara. Agora, Ele não vai fazer nada mais por você. Ele só faz através de você. É você que tem que fazer. Muda a sua vida, cara. Aí ele ficou assim, agradeceu, saiu de lá quase chorando, e eu entrei chorando para casa. E, poxa vida, né? Eu falei, olha, passa aqui de vez em quando, se tiver o mato, limpa para mim, eu te ajudo. Porque você dá também, você está estimulando ele, o que é fácil, o que vem fácil, vai fácil. Não, eu te ajudo, cara, mas me ajuda. Vamos lá. Uma mão ajuda a outra? Ótimo, vamos lá. Então aqui ele fala, né? Se a tua mão é motivo de escândalo, corta. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Porque é melhor você chegar em algum lugar sem as mãos e sem os olhos do que você ter que enfrentar tudo aquilo que você plantou aqui dentro. Cara. Por quê? Por falta de pureza no coração. Porque a tua mão só vai causar escândalo se você não tiver o coração puro. Os teus olhos só vão ver coisas ruins se você não tiver o coração puro. Então, que a gente reflita sobre essas mensagens aqui, que a gente entenda que é possível, sim, ver Deus. Hoje. Não precisa morrer, não. Jesus, quando ele falava de vida futura, ele não estava falando de vida após a morte. Ele estava falando de vida futura. Vida futura é aquilo que vem depois. Daqui a pouquinho. Daqui um minuto é vida futura, daqui um segundo é vida futura. Então, se você fizer alguma coisa, faça alguma coisa para que melhore a sua vida futura. Ele está falando da vida futura aqui e, claro, na vida futura também, na outra vida. Porque são futuras, que a vida não para por aqui, ela continua. Então, vida futura é agora, já, é a partir de hoje. Então, se você quiser ver Deus a partir de hoje, basta ter coração puro. Bem-aventurados, felizes aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Se nós não estamos vendo Deus, é porque o nosso coração ainda está impuro. O dia que estiver puro, nós vamos estar tremendamente felizes. Sabe por quê? Que nós estaremos proporcionando felicidade a todos aqueles que cruzam o nosso caminho.
porque felicidade nada mais é do que proporcionar felicidade. Então, que nós tenhamos coração puro a partir de hoje, para que possamos ver Deus em todos os lugares, em todas as pessoas, em tudo aquilo que cruzar a nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos. Vamos buscar esse grande irmão Jesus, esse grande mestre que nos trouxe tantos ensinamentos. E se nós aplicássemos apenas 10% do que ele nos deixou, nós já estaríamos muito felizes aqui no planeta Terra. Vamos aproveitar que nós nos encontramos numa casa de oração que favorece com que as nossas mentes, os nossos corações se abram para o amor. Vamos deixar que esses nossos corações vibrem muita paz, muito amor, muita pureza, e que essas vibrações se unam e possam extrapolar os limites físicos desta casa e possam tocar os corações daqueles nossos irmãos que se encontram perambulando pelas ruas, por aqueles irmãos que se encontram em hospitais, orfanatos, presídios, asilos, manicômios, penitenciários, cadeias. Que todos eles recebam essas vibrações de paz e de amor. Não importa se estão internados, reclusos, se estão trabalhando, se estão visitando. Que todos eles recebam, neste momento, essas vibrações de paz e de amor que emanamos em nossos corações. Vamos deixar que essas vibrações toquem o coração desses nossos irmãos que estão pelas ruas, sem ter onde dormir, sem ter onde tomar banho, sem ter o que comer. Que essas pessoas encontrem bons samaritanos em seus caminhos, que deem a eles não apenas o pão físico, material, mas que dêem uma palavra de alento, de carinho, de conforto, de esperança. Vamos vibrar pelos nossos familiares, em especial por aqueles com os quais nós temos maiores dificuldades de relacionamento. Eles não são nossos inimigos, eles são os nossos mestres. São eles que vão exigir de nós a prática da paz, da paciência, da compreensão, da tolerância, do amor. E vamos vibrar por nós, para que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem e melhores amanhã do que formos hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.